Ezequiel 34, versão King James atualizada. Então veio a mim essa palavra de Yahvé: Ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Prega aos pastores nos seguintes termos: Assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Entretanto, comeis a coalhada e vos vestis da lã, e ainda matais os melhores e mais robustos animais, mas desprezais o cuidado do rebanho. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, não trouxestes de volta as desgarradas, nem buscastes as perdidas. Pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Por esses motivos, elas estão dispersas, porquanto não há um só pastor de verdade, e ao se espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis e alimento para todos os animais selvagens. Assim, as minhas próprias ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram debandadas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, afirma Yahvé, o eterno Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de comida aos animais selvagens, por falta de pastor, e os meus pastores não se preocuparam em sair em busca das ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastoreio, pois preferem dar mais atenção a si mesmos do que ministrar o devido cuidado pastoral ao meu rebanho. Ouvi bem, ó pastores, ouvi a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim diz o eterno Deus: Eis que posiciono-me contra esses pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimentem só a si mesmos. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que não lhes sirvam mais de comida. Porque assim declara Yahvé, o soberano Deus: Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando dedica-se ao cuidado do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares para onde forem dispersas, no dia de nuvens ameaçadoras e de trevas. Eu as farei sair do meio das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos e regiões para viverem em sua própria terra. Então as apacentarei no alto dos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis e agradáveis, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde se deleitarão. Ali se alimentarão em paz, em pastos ricos e verdejantes, nos montes de Israel. Eu pessoalmente serei o pastor do meu rebanho, e as farei repousar em pastos exuberantes. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei a que estiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca. Porém, a teimosa e desobediente eu a consumirei. Contudo, todas apacentarei com justiça e carinho. Quanto a ti, ó meu rebanho, assim afirma Yahvé, o eterno e soberano Deus: julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Porventura, não vos é suficiente fartar-vos do bom pasto? Precisais ainda pisotear o restante da pastagem? Não vos basta beber das águas límpidas e frescas? Necessitais também lamear o ribeiro? Deverão, portanto, as minhas ovelhas comer o que pisoteastes e beber o que sujastes? Por esse motivo, Yahvé, o Senhor Deus, assim declara a eles: Observai, eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra. Porquanto em vossa ânsia forçastes passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas e enfermas com os chifres até expulsá-las do rebanho. No entanto, eu salvarei todas as minhas ovelhas e não permitirei mais que sirvam de presa. Então ajuizarei entre ovelhas e ovelhas.
Darei às minhas ovelhas um pastor, um rei que será como meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele cuidará do meu rebanho e será o seu líder. Assim eu, Yahvé, serei o seu Deus, e aquele rei semelhante a Davi será o príncipe e o governador supremo no meio das minhas ovelhas. E tenho dito, oráculo do Senhor: eis que celebrarei uma aliança de paz com as minhas ovelhas e deixarei a terra livre de animais ferozes, a fim de que o meu rebanho possa viver em segurança e tranquilo no deserto e dormir em paz nas florestas. Farei das minhas ovelhas e das terras ao redor do meu monte, o templo, uma bênção. E proverei as chuvas, todo a seu tempo, e haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão seus frutos. A terra dará sua safra e as ovelhas viverão seguras na terra. Então elas compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as dominam e escravizam. Assim, não serão mais saqueadas pelas nações pagãs. Tampouco os animais ferozes da terra voltarão a persegui-las e devorá-las, mas habitarão em paz e tranquilidade, e ninguém lhes causará qualquer temor. Eu lhes abençoarei com uma terra conhecida por sua exuberância e boas colheitas, e as minhas ovelhas jamais serão vítimas de fome, nem carregarão sobre suas costas o escárnio e a humilhação das nações. Então o meu rebanho compreenderá que eu, Yahvé, o Senhor seu Deus, caminho com as minhas ovelhas, e que elas, a casa de Israel, são meu povo. Afirma Yahvé, o eterno Senhor. Portanto, ouvi, vós, meu rebanho querido, ovelhas da minha pastagem, sois o meu povo, e eu sou o vosso Deus. Palavra de Yahvé, o soberano e eterno Senhor.